Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tentar explicar de maneira bem rápida e resumida o que é o NAT, o nosso tradutor de endereços de rede. Bom pessoal, para dar um contexto do NAT, né, quando a gente olha esse gráfico, que é um estudo que a Cisco fez em 2011, e aí quem já conhece, já estudou um pouco de redes, viu lá que nosso endereçamento IPv4 ele possui aí a capacidade de endereçar 4,29 bilhões de máquinas ao redor do mundo, né? Que é o número de bits, né? 2 elevado a 32 é o número de máquinas que eu vou conseguir endereçar. Só que se a gente olhar esse número da Cisco, a gente já vê que em 2010, há 10 anos atrás, a gente já tinha 12 bilhões de dispositivos conectados na rede. Então, só de olhar esse gráfico a gente vê que tem um problema. Como é que a gente consegue endereçar 12 bilhões de dispositivos com 4 bilhões de endereços? E aí, uma resposta para isso é o NAT. Quem tem aula comigo, já teve aula de IPv6 comigo, a gente já discute um pouco na introdução de IPv6 sobre isso, mas aqui a gente vai ver como funciona especificamente o NAT. Bom, para explicar o NAT, pessoal, tem dois conceitos que é legal quem não conhece dar uma olhada. Um que a gente chama de IP público e um que a gente chama de IP privado. Os dois são endereços IPs. Só que o que é o IP público e o privado? Se você chegar na sua máquina agora e rodar o comando ipconfig no prompt, você vai ver que vai dar um endereço IP qualquer aí na sua máquina. Provavelmente o endereço que está 192.168.0 e alguma coisa, 192.168.1 e alguma coisa. Enfim, esse é o número que você tem local, né? Esse é o seu IP privado. Você vai ver que se você entrar no site que está escondido aqui atrás da minha imagem, onde está escrito meu IP, então você pode digitar no Google meu IP, você vai ver que quando você entrar nesse site ele vai te dar um endereço IP que vai falar que é o seu IP. E você vai ver que não é o mesmo que o IP que está no seu IP config. O que isso quer dizer? Esse IP que aparece no comando no site do meu IP é o que a gente chama de endereço público. O endereço privado é o endereço IP onde as máquinas da sua rede local, da sua LAN, trocam informações. Mas ele não é o endereço IP que dá acesso à sua internet, né? Se você fizer uma aplicação na sua máquina e falar assim, olha, meu IP é 192.168.0, sei lá, 5, que é o endereço da sua máquina, ou o endereço que você achar no seu IP config, a pessoa não consegue conectar essa aplicação. Para conectar a aplicação, qualquer aplicação que tiver na internet, você precisa do endereço público, né? Ou seja, um endereço que você acessa publicamente na internet, que é o endereço que chega na porta da sua rede. Olhando esse diagrama, a gente vê que a gente tem a nossa rede de internet aqui, né? Tem a nossa rede pública, as redes são formadas pelos nossos sistemas autônomos, e aí você está conectado através do seu roteador, que é o seu gateway, né? É o dispositivo que leva para outras redes, a rede pública. Quem vai fornecer, né, quem vai permitir que você acesse a internet é o seu provedor. E o seu provedor de internet ele te dá um endereço público, que é um endereço que é roteável, é um endereço que as pessoas conseguem te achar na internet, e esse endereço vai até a entrada da sua rede no seu roteador. Lá no seu roteador, você tem o que a gente chama de NAT, que é o nosso tradutor, que vai fazer com que todas as máquinas na sua rede utilizem um único IP público. Então, você pode ter 10, 15, 20 máquinas na sua rede local, na sua casa você pode ter uma dezena de dispositivos, apesar de na sua rede local esses dispositivos todos terem um endereço privado independente um do outro, né, individual, no endereço público deles, todos vão usar o mesmo. Então, se você fizer usar a sua máquina e fizer o ipconfig, vai ver o endereço IP. Se você olhar o endereço IP do seu celular local, vai ser outro. Se você pegar qualquer dispositivo na sua rede, você vai ver que o ipconfig vai dar um endereço local diferente, um IP local diferente. Mas quando você entra em qualquer dispositivo com o site Meu IP, você vai ver que todo mundo vai ter o mesmo IP. Isso porque o NAT ele atribui esse endereço para todas as máquinas ali localmente. E isso tem algumas vantagens, né? Isso permite com que a internet até hoje funcione, porque senão a gente não teria mais endereços IPs disponíveis. E isso cria uma certa independência entre as redes públicas e as redes locais. E como é que funciona o NAT?
Aqui eu tenho uma rede, né, com algumas máquinas conectadas. Imagina que eu tenho aqui a máquina 10001. Esse é um exemplo que tem no livro do Kurose. Então, se alguma coisa não ficar tão clara, vocês podem mandar uma mensagem aqui para mim ou dar uma consultada no livro de referência, né, que é o livro do Kurose. Então, imagina que essa máquina quer se conectar a um site no endereço 128.119.40.186. Eu sei que é um site porque ele está usando aqui a porta 80, né, de padrão, que é a porta do HTTP. E o sistema operacional, quando eu criei essa solicitação, ela abriu uma porta, abriu um socket ali na minha máquina. Então, é a máquina 10001 e a porta 3345. Enviei essa solicitação. Quando passa pelo meu roteador, onde o NAT está instalado, o NAT vai fazer a conversão, ele vai trocar as informações ali do IP e vai gerar uma tabela de tradução. E o que ele vai trocar? Ele vai abrir uma porta nova, ele vai associar essa solicitação a uma porta e vai atribuir o endereço público da rede. Ó. Esse é o endereço público da minha rede. Então é 138.76.29.7. E aí ele faz a solicitação trocando as informações do endereço de destino daquele datagrama. A solicitação chegou no servidor com endereço público, com uma porta 5001. O servidor ele vai responder essa solicitação. Ao responder a solicitação, ele vai responder para o endereço público, ele nem sabe o endereço privado dessa máquina, então ele vai responder, o destino desse pacote vai ser 138.169.7.5001, que vai chegar no seu roteador, na entrada da sua rede. Quando chega um pacote aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar na tabela do NAT e vai ver quem está usando a porta 5001 na tabela de NAT. Ele vai falar assim, bom, a porta 5001 é a solicitação do endereço 10001, porta 3345. Ele altera o datagrama e encaminha isso na rede local. Assim, pessoal, o NAT vai trabalhando com tudo que vai entrando e saindo da rede, mudando esse valor e atribuindo uma porta específica para cada uma das solicitações. Então, se ao mesmo tempo outra máquina da rede, a 10.002, fizer uma solicitação, ela vai fazer uma solicitação aqui, não importa a porta de origem, né, de destino. A porta de origem ele vai associar o endereço com a porta na rede local e vai mudar isso para uma outra porta para a rede externa, gerando assim essa tradução de endereço. Então, pessoal, até hoje as internets sobrevivem por causa do NAT. Inclusive, a gente já tem NAT sendo gerado a nível de provedores. Mas isso é um outro assunto. Bom, em resumo, né, a gente tem no nosso roteador, a gente vai ter lá o conversor, vai ter o NAT operando e ele vai sempre associar uma porta e um IP local com uma porta e um IP público para mandar solicitações para a internet. O que tem na rede local, né, não vai ser. Posso alterar todos os endereços da minha rede local, que o que vai mandar no NAT é o endereço público para fazer as solicitações internas, e ele vai fazer essa conversão. Aí a gente só remete a um outro problema. Quando eu quero criar um servidor na minha rede local, o que eu vou fazer? Né? É muito comum a gente ter erros de NAT em jogos e por aí vai. Então, o que geralmente alguns dispositivos fazem, né, eles pedem para você liberar a porta. Então, no seu roteador, normalmente você tem essa configuração onde você habilita a porta do jogo que você quer disponibilizar, ou a porta do seu servidor, enfim. Né? Mas é comum você ter que entrar no roteador e liberar alguma porta, ou fazer uma configuração específica do NAT quando você quer implementar um servidor na sua rede local. Você vai entrar lá no NAT, você vai fazer uma configuração onde você cria o endereço público e uma porta específica, e aí você já destina que tudo que chegar nessa porta específica vai ser repassado para o endereço e uma porta específica na rede local. E assim eu consigo implementar um servidor aqui localmente. Uma outra solução, pessoal, essa eu não recomendo muito, tem um protocolo, né, tem que chama-se Universal Plug and Play, o PNP, que vários dispositivos pedem para você habilitar esse protocolo. Que a ideia é o quê? Ah, não tenho conhecimento, eu não quero abrir o NAT, eu não sei nem abrir o roteador, então deixe isso habilitado. O problema, pessoal, é que isso gera uma vulnerabilidade na sua rede. Então, se você tem esse dispositivo habilitado,
As pessoas podem mapear as redes através de aplicações abertas até na internet, procurar endereços que tenha o PNP habilitado e por aí ele usar como porta de invasão na sua rede. Inclusive tem aí uma notícia, né, aqui que eu deixei para vocês, que o Chromecast estava sofrendo invasões, porque o Chromecast pedia para habilitar a porta o PNP. E aí o que acontecia? Qualquer pessoa conectava de fora da. Não foi um ataque grave, né? Não se tem notícia de nenhum dano muito sério às redes, tirando a invasão, né? Mas não teve roubos de cartões nem nada. Mas a pessoa tinha controle do Chromecast de maneira remota, né? A partir daí, do momento que uma pessoa consegue entrar na sua rede, bom, ela pode tentar fazer outros tipos de ataque. Então, muito cuidado quando for olhar alguma coisa e habilitar o PNP. É muito mais fácil. Ou você cria uma solução de redirecionamento dedicado, ou os roteadores mais modernos você já consegue habilitar para jogos indicando qual é o jogo e até algumas configurações do roteador já indica qual porta tem que abrir para aquele jogo específico. Bom, em geral era isso que eu queria falar sobre o NAT. Eu acho que já dá para ter uma ideia. Qualquer dúvida pode postar aqui nas dúvidas. Fico à disposição e até mais.